Olá, uma boa terça-feira para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Obrigado pela sua audiência. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. O próximo sábado será de muito trabalho para a equipe e voluntários da Casa Guido em Criciúma. Isso porque será realizado mais uma ação do pedágio beneficente para a manutenção dos serviços da instituição. Aproximadamente 100 pessoas estarão distribuídas em 9 semáforos de grande movimento em Criciúma, das 9 da manhã ao meio-dia, para abordar os motoristas e pedir a colaboração para a causa. O pedágio beneficente já é tradicional no calendário da Casa Guido e é uma das grandes apostas para a arrecadação de recursos. Conforme a responsável pelo marketing da instituição, Maíra Sartor, a ação é de extrema importância para que seja possível dar continuidade aos serviços oferecidos. Após resolver o problema das vagas de estacionamento no centro da cidade, com a volta do estacionamento rotativo, agora a Prefeitura de Criciúma tem uma outra preocupação: o estacionamento de motos. Confira. Há mais de um mês com o estacionamento rotativo funcionando, os resultados são avaliados como positivo, já que agora é possível encontrar com facilidade um lugar para estacionar na área central de Criciúma. Completamos agora dia 21 mês de funcionamento do Criciúma rotativo, o saldo é positivo, a população de Criciúma já está consciente da cobrança do rotativo, já estão respeitando, né? Então assim, o saldo é muito positivo para nós e para a população. Temos conversado com os lojistas, todos eles estão contentes que realmente agora você encontra uma vaga para estacionar o veículo. Um dos problemas encontrados foi os motociclistas, que acabam estacionando em vagas de veículos e devem ser punidos caso não estacionem em vagas específicas para as motos. As vagas dos motoqueiros são destinadas em algumas ruas, nem todas essas ruas. Eles têm que prestar atenção nisso, porque estacionar numa vaga destinada ao automóvel é uma infração grave, onde dá R$ 195,23 a multa e pode ser ainda a moto sendo removida dessa vaga, né? Durante essa semana, o trabalho é ainda de conscientização dos motociclistas. No entanto, a partir do mês de maio, já vai ser iniciado as punições conforme a lei. Neste momento, estamos na educação, né? Mas a partir da próxima semana já vai começar uma fiscalização mais intensa, onde realmente vai ser efetivado essa fiscalização, onde aqueles motoqueiros vão ser autuados e ter sua motocicleta removida. Já para estacionar nas vagas de deficiente e idosos, é necessário seguir alguns trâmites para evitar qualquer transtorno na hora de deixar o veículo nestas vagas especiais. Aqueles que já possuem a carteirinha, eles já podem estacionar. Aqueles que não têm a carteirinha ainda, vai até a STC, lá só levando a sua identidade, carteira de motorista e o documento do veículo, é emitido gratuitamente essa carteirinha, é emitido na hora também, então onde ele pode estar regular para estacionar nessas vagas destinadas a eles. Com certeza você está ouvindo falar e muito em reforma trabalhista. Porém, muita gente ainda não está a par do que realmente propõe o projeto. Pensando nesta situação, nossa equipe de reportagem foi procurar um especialista para que todas as dúvidas sejam sanadas. E já passou pela Câmara dos Deputados Federais a reforma trabalhista, que apresentou, assim como as demais reformas que estão sendo analisadas, alguns pontos preocupantes à classe trabalhadora. Ela tem uma função de alterar a análise jurídica dos temas que envolvem os direitos trabalhistas. Pela reforma, vai valer aquilo que for negociado entre sindicatos ou sindicato e empresa, vai ter um valor, vai se sobressair à legislação. Então, o que acontece? Aquilo que for negociado vai ter mais valor do que a lei, né? E a reforma trabalhista, ela colocou alguns pontos que podem ser negociados, que para mim me preocupa muito. Um deles é a questão da jornada de trabalho, que hoje nós temos uma regulação que está até na Constituição e também na CLT, de que o empregado, por exemplo, ele não poderá trabalhar mais que 8 horas por dia ou 44 horas semanais, dependendo de como fica a jornada dele. Pela alteração que o Congresso começa a analisar, esse limite passa para 12 horas por dia, né? Com um limite que não é mais semanal, não é mais 44, é de 220 horas mensais. Então eu vejo nesse ponto um baita retrocesso. Claro que isso os sindicatos terão que negociar e aceitar. Se aceitarem, isso terá validade, como eu falei no início, sobre a lei.
vale mais do que a lei. Então, o principal ponto da reforma é essa questão de você valorizar mais o que é negociado do que é legislado. Se essa reforma chegar a ser sancionada, todos os anos de luta por direitos trabalhistas ficam no passado. O trabalhador acaba sendo mais prejudicado nessa história. Nessa situação da jornada de trabalho, eu penso que sim, é um retrocesso muito forte, muito grande mesmo. Por quê? Porque nós conquistamos com a Constituinte um direito de uma jornada de 44 horas semanais. A Constituinte foi em 88, 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Se conquistou porque era uma luta, se fazia todo um estudo de que era a jornada adequada para que você possa ter uma vida não só no trabalho, mas também uma vida social e familiar. Antes da Constituinte era de 48 horas semanais. Agora nós estamos passando para a possibilidade de você trabalhar 12 horas por dia, com um limite de 220 horas mensais. Sem falar que a legislação atual prevê um intervalo de pelo menos 1 hora para todos os trabalhadores que trabalhem mais de 6 horas por dia. Pela alteração na legislação, pela reforma, esse intervalo poderá ser de meia hora, pelo menos, né? Então reduz também o intervalo. Então eu vejo que nesse ponto da jornada de trabalho é sim um retrocesso, sim. A qualquer momento esse projeto pode ser sancionado e é preciso que os trabalhadores estejam atentos a esse retrocesso que a reforma pode ocasionar. Acho que tem que ter uma mobilização muito forte da classe trabalhadora e também dos sindicatos, né? Porque se a reforma passar, haverá um evidente prejuízo para todos os trabalhadores do Brasil. Eu até quero falar para você assim que eu penso que quem vai se utilizar dessas regras são grandes empresas e grandes multinacionais, porque a pequena e microempresa, que tem poucos empregados, não vai ter uma necessidade de colocar o empregado trabalhar por 12 horas, ou 11 horas, ou 10 horas, né? Nós que trabalhamos na área sabemos que isso não acontece. Isso vai beneficiar apenas grandes grupos. Então, por isso que é importante o trabalhador estar mobilizado. E os sindicatos, se por um acaso essa reforma passar, terão que ter uma postura muito coerente, muito ética, muito justa, porque eles vão ser pressionados a negociar essas cláusulas. E eles não podem se deixar contaminar por outros interesses que não sejam os interesses da defesa da classe trabalhadora. E o Boletim Primavera fica por aqui. Voltaremos a qualquer momento em nossa programação.